A manhã começava fria e silenciosa naquele bairro nobre da cidade. As ruas largas e arborizadas ainda estavam vazias, cobertas por uma leve neblina que logo o sol se encarregaria de dissipar. Era um lugar onde o silêncio parecia ter um preço alto, um sossego que poucas pessoas podiam pagar. Nesse cenário de tranquilidade e casarões imponentes, uma jovem mulher caminhava a passos rápidos. O nome dela era Ana, uma moça de 26 anos com um olhar doce, mas que carregava o peso de responsabilidades muito maiores do que a sua idade sugeria. Ela apertava o casaco simples contra o corpo, tentando se proteger do vento gelado. Ana trabalhava como empregada em uma das maiores mansões daquela rua. Era uma casa que mais parecia um palácio de tão grande e luxuosa. Os portões de ferro escuro e os muros altos escondiam um jardim impecável e uma fachada de vidro e pedra. Todos os dias, a jovem fazia o mesmo trajeto exaustivo, pegando 2 conduções lotadas, desde a periferia até chegar àquele refúgio de riqueza. Ela abriu o portão lateral com a sua cópia da chave, sentindo o alívio habitual de ter chegado no horário. O relógio marcava 6h30 da manhã. A casa estava mergulhada em um silêncio profundo e quase opressivo. O dono daquela propriedade imensa era Cílio, um homem de 39 anos que havia construído uma fortuna impressionante no mundo dos negócios. Ele era respeitado, temido por alguns concorrentes e admirado pela sociedade. No entanto, para Ana, ele era apenas o patrão misterioso e calado. Um homem que passava a maior parte do tempo no escritório ou em viagens, e que parecia não aproveitar o conforto da própria casa. Cílio vivia sozinho naquela imensidão de cômodos vazios. A jovem trocou de roupa rapidamente, vestindo o uniforme impecável que a governanta exigia. Ela prendeu os cabelos escuros em um coque firme e lavou as mãos antes de entrar na cozinha espaçosa. O piso de mármore brilhava tanto que refletia a luz da manhã, e as bancadas estavam sempre frias ao toque. Ana começou a preparar o café da manhã. O cheiro do café fresco e do pão torrado logo começou a preencher o ambiente, trazendo um pouco de calor e vida para aquela casa tão fria. Ela gostava desse momento de solidão na cozinha, onde podia organizar os próprios pensamentos. Enquanto passava o café, a mente de Ana viajou para longe dali, indo de encontro à pessoa que era o centro do seu mundo. Sua mãe, Dona Maria, uma senhora de saúde frágil, que havia trabalhado a vida inteira como costureira até que as mãos começaram a falhar e a visão escureceu. Pensar na mãe trazia um aperto doloroso no peito de Ana. Dona Maria sempre foi uma fortaleza, a mulher que a criou sozinha com muito suor e dignidade. Ver aquela mulher forte perdendo a independência aos poucos era a maior dor que a jovem já havia enfrentado na vida. O dinheiro que Ana ganhava na mansão era bom, muito melhor do que a maioria dos empregos que ela poderia conseguir. Mas os remédios da mãe eram caros, o aluguel da casinha humilde onde moravam levava boa parte do salário, e as contas de água e luz não paravam de subir. Sobrava muito pouco para a alimentação. Foi por isso que Ana tomou uma decisão difícil e arriscada. Uma decisão que contrariava todos os seus princípios de honestidade, mas que era movida por uma força maior. O desespero de uma filha que não suportava ver a mãe passar vontade das coisas mais simples. Se você que está me ouvindo agora entende o tamanho do amor de uma filha por uma mãe, aproveite este momento para se inscrever no nosso canal. Ative o sininho para não perder o desenrolar dessa história e de muitas outras. E me conte aqui nos comentários de qual cidade você está acompanhando esse relato. Eu gosto muito de saber até onde nossas histórias estão chegando. O barulho de passos pesados na escada principal interrompeu as lembranças da jovem. Era Cílio, descendo para o desjejum. Ele usava um terno escuro e perfeitamente alinhado, como se estivesse pronto para uma reunião importante logo nas primeiras horas do dia. O rosto do patrão era bonito, com traços marcantes e uma barba rala muito bem cuidada.
mas os olhos dele sempre pareciam distantes, carregados de uma exaustão que não era física, mas sim emocional. Ana serviu o café em silêncio, colocando a xícara de porcelana delicada sobre a mesa de jantar enorme. "Bom dia, Ana", disse ele, com a voz grave e pausada. "O café está excelente, como sempre. Obrigado." "Bom dia, Sr. Cílio", ela respondeu, mantendo a cabeça levemente baixa, num misto de respeito e timidez. "Deseja que eu prepare os ovos agora? Não precisa. Estou sem tempo e sem fome. Tenho uma negociação complicada hoje." Ele tomou um gole rápido da bebida escura, sem sequer olhar para as torradas e frutas que ela havia preparado com tanto esmero. Cílio levantou-se rapidamente, pegou a pasta de couro e caminhou em direção à porta da frente. Ana ficou observando a cena de longe. Ela não conseguia entender como alguém podia ter tanto dinheiro, ter uma mesa farta todos os dias e simplesmente não ter apetite para a vida. A solidão do patrão era palpável. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas a casa dele não tinha risadas, não tinha conversas na varanda, não tinha o cheiro de um bolo assando no domingo à tarde. Era um palácio sem alma. Assim que a porta principal se fechou e o carro de luxo de Cílio partiu, Ana voltou para a cozinha com um suspiro longo. Agora começava a parte mais tensa do seu dia. O momento em que ela colocava o seu plano em prática. Ela abriu a geladeira industrial da mansão, que estava sempre abastecida com os melhores e mais caros ingredientes. Havia carnes nobres, queijos importados, frutas frescas de todos os tipos e legumes orgânicos. Era comida suficiente para alimentar uma família grande por um mês inteiro. Com as mãos tremendo levemente, Ana começou a preparar o almoço. Ela separou um pedaço de carne macia, alguns legumes frescos e uma porção de arroz. Cozinhou tudo com um tempero caseiro e muito carinho, prestando atenção em cada detalhe do preparo. A jovem sabia que Cílio quase nunca almoçava em casa durante a semana. Ele preferia comer nos restaurantes próximos à sua empresa, deixando as refeições da mansão quase intocadas. Grande parte daquela comida maravilhosa acabava indo para o lixo se a governanta não estivesse atenta. Ana pegou um recipiente plástico simples que havia trazido de casa, escondido dentro da sua bolsa. Ela olhou para os lados, certificando-se de que nenhum outro funcionário estava por perto. O coração dela batia acelerado, retumbando nos ouvidos como um tambor. Com agilidade, ela transferiu uma porção generosa da comida quente e cheirosa para o recipiente. Fechou a tampa com cuidado, garantindo que não vazaria nada. Depois, escondeu a vasilha no fundo de uma sacola de pano escuro. Ela não estava roubando objetos de valor, nem joias, nem dinheiro. Estava apenas pegando um prato de comida que muito provavelmente seria descartado. Mesmo assim, a consciência pesava e o medo de ser descoberta a consumia todos os dias. A punição por algo assim seria a demissão imediata, talvez por justa causa. Isso destruiria o frágil equilíbrio financeiro que ela e a mãe mantinham com tanto esforço. Mas a imagem de Dona Maria sorrindo ao comer uma refeição de verdade afastava qualquer hesitação. Por volta das 11 horas da manhã, Ana tinha o seu horário de almoço e descanso. Eram preciosos 60 minutos em que ela estava livre das suas obrigações na casa. Ela tirou o avental do uniforme, pegou a sacola de pano e saiu pelo portão dos fundos. A jovem caminhou por cerca de 3 quarteirões até chegar a uma praça pública deslumbrante. Era um lugar muito bem cuidado, com árvores centenárias que formavam um teto verde, canteiros cheios de flores coloridas e caminhos de pedra muito limpos. Aquela praça era um verdadeiro ponto de encontro no bairro. Várias pessoas passavam por ali, passeando com seus cachorros de raça ou fazendo caminhadas matinais. Mas havia um grupo especial que ocupava os bancos de madeira sob a sombra das árvores maiores. Eram dezenas de idosos, alguns moradores do bairro Nobre e outros que vinham de bairros vizinhos para aproveitar a tranquilidade do lugar.
Eles se reuniam para jogar baralho, tricotar, conversar sobre o passado ou simplesmente observar o movimento com a sabedoria que só a idade traz. E lá estava ela, sentada no mesmo banco de sempre, perto de um chafariz de pedra. Dona Maria vestia uma blusa de lã simples e segurava uma bolsa velha no colo. O rosto enrugado e marcado pelo tempo se iluminou assim que viu a filha se aproximando. Ana sentiu os olhos marejarem, como acontecia quase todos os dias. A mãe morava muito longe dali, em um bairro sem saneamento básico adequado e sem áreas de lazer. Para chegar até aquela praça, Dona Maria precisava pegar um ônibus por conta própria, o que levava quase 1 hora. Era um esforço enorme para uma mulher idosa e com as articulações doloridas. Mas era a única solução que elas encontraram. Ana não podia ir até a periferia levar a comida e voltar a tempo para o trabalho, e não suportava a ideia da mãe passar o dia sozinha, sem uma boa alimentação. "Mãe, a senhora chegou bem? O ônibus estava muito cheio hoje?" perguntou Ana, sentando-se ao lado da senhora e beijando o rosto macio e perfumado com sabonete de ervas. "Foi tranquilo, minha filha. Um rapaz muito educado me cedeu o lugar logo no começo da viagem", respondeu Dona Maria, com a voz um pouco trêmula, mas cheia de ternura. "E o seu trabalho? Como estão as coisas na casa daquele senhor tão rico?" "Tudo na mesma, mãe. Muito trabalho e muito silêncio. Mas olha o que eu trouxe para a senhora hoje." Ana abriu a sacola de pano com cuidado, revelando o recipiente plástico que ainda estava morno. Quando ela abriu a tampa, o cheiro delicioso da comida invadiu o ar. Havia carne de panela desfiando de tão macia, batatas douradas e um arroz branquinho. Os olhos de Dona Maria brilharam, mas logo uma sombra de preocupação cruzou o seu rosto envelhecido. "Ana, minha filha, você tem certeza de que o seu patrão não se importa? Eu fico com o coração apertado pensando que você pode se prejudicar por minha causa. Eu me viro bem com um pãozinho na padaria." A jovem engoliu a seco, sentindo um nó se formar na garganta. Ela nunca havia contado a verdade para a mãe. Mentiu dizendo que Cílio era um homem muito generoso, que permitia que os funcionários levassem as sobras do almoço para casa. "Não se preocupe com isso, mãe", mentiu Ana mais uma vez, forçando um sorriso tranquilizador. "O senhor Cílio viaja muito. A despensa é cheia de coisas que vão estragar. Ele mesmo disse que não gosta de desperdício. Coma tudo, por favor. A senhora precisa ficar forte." Aproveitando a nossa conversa, peço que você compartilhe essa história com alguém que você ama muito. Alguém por quem você faria qualquer sacrifício, assim como a Ana faz pela mãe dela. O link para compartilhar fica logo aqui abaixo do vídeo e você pode mandar direto no WhatsApp dos seus familiares. Dona Maria sorriu aliviada, acreditando nas palavras da filha. Ela pegou os talheres descartáveis que Ana havia trazido e começou a comer devagar, saboreando cada pedaço com uma gratidão imensa. A jovem ficava ali, observando a cena, sentindo o peito se encher de alegria e de culpa ao mesmo tempo. Aquele era o momento mais precioso do dia de Ana. Sentar naquela praça bonita, longe da pressão da mansão, e cuidar da mulher que dedicou a vida inteira para ela. Elas conversavam sobre os vizinhos da periferia, sobre os passarinhos que pousavam nas árvores da praça, sobre as pequenas coisas da vida. Dona Maria também havia feito amizade com alguns dos outros idosos que frequentavam o local. Ela adorava o ambiente, a segurança e a beleza das flores. Era um refúgio para ela também, uma fuga da solidão da casinha humilde. Quando o horário de almoço de Ana estava quase chegando ao fim, ela recolhia o recipiente vazio, dava um abraço apertado na mãe e voltava apressada para a mansão. Dona Maria ficava na praça mais um pouco, conversando com as novas amigas, até decidir pegar o ônibus de volta para casa antes do fim da tarde. Essa rotina secreta durou meses. Dias que viraram semanas, semanas que viraram meses.
Ana havia se tornado uma especialista em agir com naturalidade, em preparar as marmitas da mãe com a maior discrição possível. Ela acreditava firmemente que estava no controle da situação. No entanto, a jovem não sabia que os muros altos daquela mansão não serviam apenas para esconder a riqueza de quem morava do lado de fora. Eles também escondiam o olhar atento de um homem que, por trás da fachada de frieza, observava muito mais do que demonstrava. Cílio era um homem de poucas palavras, mas a mente dele não parava um segundo sequer. Ele havia construído o seu império prestando atenção aos detalhes que os outros ignoravam. E, na própria casa, não era diferente. Ele notava coisas que ninguém mais percebia. Ele notava a forma cuidadosa como Ana dobrava os guardanapos de pano. Ele percebia quando ela estava preocupada, mesmo que ela se esforçasse para sorrir. E, de uns tempos para cá, ele começou a notar um padrão estranho no comportamento da jovem empregada. Cílio sabia exatamente o que era comprado para a despensa. A governanta enviava os relatórios mensais de despesas para o escritório dele. Ele começou a perceber que, embora ele raramente comesse em casa, os gastos com alguns alimentos frescos continuavam altos e certas porções desapareciam sem explicação. Ele não era um homem mesquinho. A quantia gasta com a comida era insignificante para ele, menos do que o troco que deixava em um restaurante. O que chamou a atenção de Cílio não foi o valor financeiro, mas sim o mistério por trás daquelas pequenas faltas. Porque uma moça tão trabalhadora, que parecia tão íntegra e dedicada, estaria levando comida da sua cozinha às escondidas? Se ela estivesse passando fome, por que não pedia ajuda? Essas perguntas começaram a rondar os pensamentos do milionário durante as longas reuniões de negócios. O interesse de Cílio foi despertado por uma curiosidade genuína. Ele vivia cercado por pessoas que queriam o dinheiro dele, que pediam favores grandiosos, que tentavam tirar vantagem da sua posição. Mas ali estava uma funcionária, dentro da sua própria casa, arriscando o emprego por alguns pedaços de carne e legumes. Havia uma peça faltando naquele quebra-cabeça, e Cílio sentiu uma necessidade inexplicável de descobrir qual era. Ele decidiu que não iria confrontar a governanta, nem fazer um escândalo. Ele queria entender a motivação de Ana por conta própria. Certa manhã, o milionário alterou a sua rotina sem avisar a ninguém. Em vez de ir para a sede da empresa após o café da manhã, ele disse que precisava resolver um assunto pessoal no bairro e saiu a pé, caminhando lentamente pela rua arborizada. Ele deu a volta no quarteirão e estacionou-se discretamente em uma esquina de onde podia ver o portão dos fundos da sua propriedade. Cílio usava óculos escuros e roupas mais casuais naquele dia, misturando-se facilmente com os moradores do bairro nobre. Ele esperou pacientemente. O sol começava a esquentar e o movimento de carros de luxo aumentava na rua. Por volta das 11h10, o portão de ferro se abriu com um rangido baixo. Ana saiu, olhando rapidamente para os dois lados da rua. Ela segurava com força a sacola de pano escuro contra o peito, os passos apressados revelando a sua ansiedade. A jovem caminhava olhando para o chão, focada no seu destino. Cílio manteve uma distância segura e começou a segui-la. Ele se sentia um pouco ridículo fazendo aquilo, parecendo um detetive de filmes antigos espionando a própria funcionária. Mas a curiosidade era mais forte do que o bom senso. Ele a acompanhou por alguns quarteirões. Notou que Ana não entrava em nenhum ponto de ônibus, nem se dirigia a nenhuma casa conhecida. Ela caminhava diretamente para a praça pública principal do bairro. O milionário parou atrás do tronco largo de uma árvore antiga e observou de longe. O lugar estava cheio de vida, com crianças correndo e idosos aproveitando a manhã ensolarada. Ele viu quando Ana se aproximou de um banco onde uma senhora de cabelos brancos a esperava. A cena que se desenrolou diante dos olhos de Cílio fez o coração dele bater de um jeito diferente.
um jeito que ele não sentia há muitos anos. Ele viu a alegria estampar o rosto daquela senhora ao ver a jovem. Viu o abraço apertado, o beijo carinhoso no rosto. E então ele viu a jovem abrir a sacola de pano. Ele reconheceu imediatamente o recipiente plástico que ela tirou lá de dentro. Viu a fumaça rala subindo quando a tampa foi aberta e viu Ana ajeitando um guardanapo no colo da mulher idosa com uma delicadeza comovente. Cílio não precisou de explicações para entender o que estava acontecendo. Ficou muito claro para ele. Aquela senhora era a mãe de Ana, e a sua funcionária estava levando a comida da mansão, correndo o risco de ser demitida e humilhada, para garantir que a mãe idosa tivesse uma refeição digna no meio do dia. O empresário ficou ali, paralisado, assistindo as duas conversarem e sorrirem. Ele viu Ana ajeitando o casaco da mãe, preocupada com o vento. Viu a senhora oferecendo um pedaço da carne para a filha, e Ana recusando, insistindo que a mãe comesse tudo. Uma onda de emoções complexas invadiu o peito de Cílio. Ele sentiu vergonha. Vergonha da imensa mesa de jantar vazia na sua casa. Vergonha de ter tanta comida sobrando enquanto aquela jovem carregava o mundo nas costas para não deixar a mãe passar necessidade. Ele observou a simplicidade daquelas duas mulheres e percebeu que, ali, naquele banco de praça, havia muito mais amor e conexão humana do que ele havia experimentado em anos dentro do seu palácio de mármore. Cílio deu as costas em silêncio e caminhou de volta para a mansão. Ele andava devagar, absorvendo o impacto do que tinha acabado de descobrir. Ele não sentia raiva pelo roubo da comida. Muito pelo contrário. Ele sentiu uma profunda admiração pela coragem daquela moça. Mas essa descoberta mudou algo dentro dele. Acordou uma parte da sua alma que estava anestesiada pelo trabalho e pela solidão. Ele sabia que não poderia simplesmente ignorar o que viu, mas também não queria assustar Ana ou envergonhá-la. Enquanto caminhava de volta, Cílio começou a formular um plano na sua mente brilhante. Um plano muito diferente das estratégias agressivas que usava nos negócios. Um plano sutil, delicado, para tentar se aproximar da realidade daquela jovem e, quem sabe, oferecer ajuda sem ferir o orgulho dela. Naquele dia, quando Ana retornou do seu horário de almoço, ela encontrou a casa tão silenciosa quanto a havia deixado. Lavou o recipiente vazio, guardou-o na bolsa e voltou aos seus afazeres, acreditando que o seu segredo continuava seguro e intocado. Ela não fazia ideia de que o patrão havia testemunhado o seu ato de amor. E muito menos imaginava que aquele encontro secreto na praça seria o ponto de partida para uma grande transformação na vida dela, na vida da sua mãe, e principalmente na vida do homem solitário que morava naquela casa enorme. Os dias que se seguiram àquela descoberta foram marcados por uma mudança silenciosa dentro da imensa mansão. Cílio, que antes mal notava a presença dos funcionários, passou a observar cada passo de Ana. Ele reparava na forma como ela limpava os móveis pesados com dedicação. Observava também o cansaço que ela tentava esconder por trás do uniforme impecável. O silêncio daquela casa, que antes era o seu refúgio, começou a incomodá-lo profundamente. Ele caminhava pelos corredores vazios à noite e sentia o peso das suas escolhas. Havia dedicado a vida inteira para construir um império financeiro invejável. Porém, no processo, acabou construindo também uma muralha ao redor do próprio coração. Naquela manhã de terça-feira, o clima amanheceu chuvoso e cinzento na cidade. Ana chegou no horário de sempre, com o guarda-chuva pingando e os sapatos levemente úmidos. Ela foi direto para a cozinha espaçosa preparar o café da manhã. Acreditava que seria apenas mais um dia, igual a todos os outros da sua rotina cansativa. O cheiro de café fresco logo dominou o ambiente frio, trazendo um pouco de conforto. Para a surpresa da jovem, passos soaram na escada principal muito antes do normal. Cílio desceu vestindo roupas confortáveis, algo que ela raramente tinha a oportunidade de ver. Ele não carregava a pasta de couro escura e nem exibia a pressa de costume.
Ele puxou a cadeira da cabeceira da mesa de jantar e sentou-se devagar. Bom dia, Ana, disse ele, com a voz um pouco mais suave que o habitual. Acho que hoje vou tomar o café com mais calma. O tempo lá fora não convida ninguém a sair correndo. Ana engoliu a seco, sentindo o coração acelerar com aquela quebra de rotina. Bom dia, senhor Cílio, respondeu ela, tentando manter o tom de voz profissional. Vou preparar os seus ovos e trazer algumas torradas bem quentes. O senhor deseja mais alguma coisa? Apenas a sua companhia por um momento, se não for atrapalhar os seus afazeres, ele pediu, surpreendendo a moça ainda mais. Ana assentiu com a cabeça, visivelmente nervosa, e serviu a xícara do patrão com as mãos trêmulas. Ela ficou de pé a uma distância respeitosa, esperando pelas ordens. Se você já sentiu esse aperto no peito por ver quem você ama envelhecer, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso nos ajuda a levar essas histórias para mais pessoas que precisam de um abraço em forma de palavras. O seu apoio é fundamental para o nosso trabalho continuar. Cílio tomou um gole do café quente e olhou para a jovem empregada com atenção. Você trabalha aqui há quase um ano, não é mesmo? Ele perguntou, fingindo não saber a resposta. Eu percebi que sei muito pouco sobre as pessoas que cuidam da minha casa. Sim, senhor. Vai fazer um ano no mês que vem? Ela respondeu baixinho, olhando para as próprias mãos. A mente de Ana trabalhava em alta velocidade, tentando descobrir o motivo daquele interrogatório matinal. O medo de ter sido descoberta roubando a comida começava a revirar o seu estômago. E a sua família, Ana? Você mora com os seus pais? O milionário continuou, mantendo o tom casual. Ele sabia que estava pisando em terreno delicado, mas precisava ouvir a versão dela. Queria entender como ela lidava com o peso daquela vida dupla. A jovem hesitou por um segundo que pareceu durar uma eternidade. Eu moro apenas com a minha mãe, senhor, ela disse, escolhendo as palavras com muito cuidado. O meu pai faleceu quando eu ainda era uma criança muito pequena. Minha mãe me criou sozinha desde então. Uma sombra de tristeza passou pelos olhos escuros de Ana ao falar da mãe. Cílio percebeu aquela mudança instantânea na expressão da moça. Ele reconhecia aquele olhar de preocupação profunda, pois já o tinha visto no próprio espelho anos atrás. Deve ser uma mulher muito forte, comentou Cílio, voltando a olhar para a xícara de porcelana. Eu perdi os meus pais quando estava começando a construir a minha empresa. Trabalhei tanto que mal tive tempo de me despedir deles de forma adequada. É o meu maior arrependimento. Ana levantou o rosto, surpresa com a vulnerabilidade inesperada do patrão. Ela nunca imaginou que um homem tão poderoso pudesse carregar uma dor tão humana e comum. Por um momento breve, a diferença social entre eles pareceu desaparecer dentro daquela sala de jantar. Muitas vezes, a vida nos coloca frente a frente com o nosso passado através das atitudes dos outros. Se você gosta de reflexões como essa e quer acompanhar cada detalhe, não esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e ative o sininho de notificações para ser avisado sempre que uma história nova for publicada. Eu sinto muito pela sua perda, senhor Cílio, disse Ana, com uma sinceridade tocante na voz. A minha mãe é o meu mundo inteiro. Eu faço qualquer coisa para ver ela bem e sorrindo. Não sei o que seria da minha vida sem a presença dela. Cílio concordou com um aceno lento de cabeça, sentindo um nó se formar na garganta. Ele sabia exatamente o que ela estava disposta a fazer pela mãe, pois tinha visto com os próprios olhos. A lealdade daquela jovem era algo raro e valioso demais para ser punido. O café da manhã terminou em um silêncio confortável e reflexivo entre os dois. Cílio levantou-se, agradeceu pela refeição e seguiu para o seu escritório no andar de cima. Ana começou a recolher a louça, sentindo-se um pouco mais aliviada, mas ainda confusa com a atitude dele. No entanto, o alívio da moça durou muito pouco tempo. Por volta das 10 horas da manhã, a governanta entrou na cozinha com uma notícia que fez o mundo de Ana desabar.
O Sr. Cílio havia decidido trabalhar de casa naquele dia e iria almoçar na mansão. O pânico tomou conta de cada célula do corpo da jovem empregada. Se o patrão fosse almoçar em casa, ela teria que servir a refeição na sala de jantar. Não haveria sobras fáceis de esconder, e ela não conseguiria sair no seu horário de almoço habitual. E o pior de tudo é que a sua mãe estava esperando por ela na praça, debaixo daquela chuva fina e insistente. Dona Maria não tinha um telefone celular para ser avisada. Ela ficaria lá, sentada no banco frio, esperando por uma filha e por um prato de comida que não iriam chegar. Ana começou a preparar o almoço com as lágrimas, embaçando a sua visão. Ela cortava os legumes de forma mecânica, tentando pensar em uma solução milagrosa. Pensou em inventar uma dor de cabeça terrível e pedir para ir embora mais cedo. Mas sabia que a governanta não permitiria. Eu adoraria saber de onde você está me escutando agora, prestando atenção nessa situação tão angustiante da Ana. Escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade e do seu estado. Nossa comunidade está crescendo muito e eu leio cada recado de vocês com um carinho imenso. O relógio na parede da cozinha parecia correr mais rápido do que o normal. Faltavam apenas 20 minutos para o meio-dia quando o interfone da cozinha tocou. Era o patrão, pedindo para que Ana fosse até o escritório dele no segundo andar. Ela enxugou as mãos no avental, respirou fundo e subiu as escadas com as pernas trêmulas. Bateu na porta de madeira maciça e ouviu a voz grave mandando entrar. Cílio estava sentado atrás de uma mesa imensa, cercado por papéis e monitores de computador. Ana, ocorreu um imprevisto na minha agenda, disse ele, sem tirar os olhos da tela. Um cliente estrangeiro acabou de chegar na cidade e marcou um almoço de negócios de última hora. Eu vou precisar sair agora mesmo e não sei que horas retorno. A jovem sentiu como se um peso de 100 quilos tivesse sido retirado das suas costas. O alívio foi tão grande que ela quase deixou escapar um suspiro sonoro. Compreendo, senhor. Deseja que eu guarde o almoço que estava preparando? Na verdade, não, respondeu Cílio, finalmente olhando para ela. Minha médica me orientou a fazer refeições mais leves à noite. Essa comida toda vai acabar estragando na geladeira. Coloque em algumas vasilhas e leve para sua casa. A sua mãe pode gostar. Ana arregalou os olhos, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Aquilo parecia um verdadeiro milagre enviado dos céus. O patrão não apenas estava saindo, como estava autorizando que ela levasse a comida de forma oficial e sem precisar se esconder. O senhor tem certeza? É muita comida, carne de primeira. Ela gaguejou, com as bochechas coradas de vergonha e gratidão. Eu não quero causar prejuízo para a casa. Não é prejuízo nenhum, Ana. Prejuízo seria jogar comida boa no lixo, ele respondeu com firmeza, levantando-se e vestindo o paletó escuro. Pode empacotar tudo. E tire o seu horário de almoço com tranquilidade, a governanta já está avisada. Você já teve que tomar uma decisão difícil que contrariava as regras, mas que o seu coração dizia ser o caminho certo. Compartilhe essa história no grupo da família no WhatsApp e pergunte o que eles fariam no lugar da nossa protagonista. O link para compartilhar está logo aqui embaixo. Assim que o carro de luxo de Cílio deixou a propriedade, Ana correu para a cozinha. Ela separou a melhor parte da refeição, encheu um recipiente grande e o colocou na sua sacola de pano. Dessa vez, ela não precisou olhar para os lados com medo de ser pega. Ela caminhou pelas ruas molhadas com passos leves e apressados. A chuva havia dado uma trégua, deixando apenas um cheiro de terra molhada no ar e poças de água nas calçadas. A praça estava mais vazia do que de costume devido ao mau tempo daquela manhã. Dona Maria estava abrigada debaixo de um pequeno coreto de madeira coberto por telhas. Ela esfregava as mãos enrugadas para tentar se aquecer do vento gelado. O sorriso que ela abriu ao ver a filha se aproximando iluminou o dia cinzento de Ana. Minha filha, eu achei que você não viria hoje por causa da chuva, disse a senhora idosa, recebendo um beijo estalado na bochecha fria.
Eu estava quase indo embora para não pegar um resfriado. Você se molhou muito no caminho? Foi só uma garoa, mãe. Não se preocupe comigo. Ana respondeu, sentando-se ao lado dela no banco do coreto. Olha só a surpresa que eu trouxe hoje. O patrão teve que sair às pressas e mandou eu trazer o almoço inteiro para a senhora. E ele mesmo disse para eu trazer. Dona Maria juntou as mãos em um gesto de oração, com os olhos marejados de pura emoção. Graças a Deus, minha filha. Esse homem deve ser um anjo na sua vida. Eu rezo por ele todas as noites, mesmo sem conhecer o rosto dele. Peço que Deus abençoe os caminhos desse Senhor. As palavras da mãe tocaram o coração de Ana profundamente. Ela se sentiu péssima por ter mentido durante tantos meses, mas sentiu uma gratidão imensa por Cílio ter facilitado as coisas naquele dia difícil. A comida quente espantou o frio e trouxe conforto para a senhora. O que Ana não sabia era que aquele almoço de negócios de Cílio nunca existiu. Ele havia inventado a desculpa no momento em que percebeu o desespero nos olhos da funcionária logo cedo. Ele sabia que se ficasse em casa, a mãe dela ficaria sem comer na praça. O milionário havia dirigido seu carro até uma rua próxima à praça e estacionado em um local discreto. De dentro do veículo confortável e aquecido, ele observou a cena das duas debaixo do coreto de madeira. Ele viu a alegria da mãe e o alívio da filha. Ele observou Dona Maria juntando as mãos em oração antes de comer. Cílio não era um homem religioso. Havia perdido a fé nas pessoas e na vida há muito tempo. Mas ver aquela senhora humilde agradecendo por uma refeição que ele havia proporcionado mexeu com algo muito sagrado dentro dele. Deixe aqui nos comentários uma experiência pessoal que você já viveu sobre cuidar de alguém mais velho ou sobre ser cuidado. O seu relato é muito importante e pode confortar o coração de outra pessoa que está passando pela mesma situação e lendo as mensagens agora. No dia seguinte, a quarta-feira amanheceu com um sol radiante que secou as calçadas e trouxe as pessoas de volta às ruas. O movimento na praça pública voltou ao normal, com crianças brincando e os idosos ocupando seus bancos favoritos debaixo das árvores frondosas. Cílio acordou com uma determinação diferente. Ele tomou o café da manhã rapidamente, elogiou o preparo de Ana e saiu para trabalhar. No entanto, por volta das 10h30 da manhã, ele deixou a sede da sua empresa e dirigiu de volta para o seu bairro. Ele estacionou o carro a alguns quarteirões de distância e caminhou até a praça. Ele vestia roupas simples, parecendo apenas mais um morador aproveitando a manhã de folga. Ele caminhou pelas alamedas de pedra com passos firmes. O coração do empresário batia num ritmo acelerado, que ele tentava controlar. Ele localizou o banco perto do chafariz de pedra. Lá estava ela. Dona Maria tomava sol no rosto com os olhos fechados, segurando a sua velha bolsa no colo com muito cuidado. Ainda faltavam quase 40 minutos para o horário de almoço de Ana. Cílio respirou fundo, afastou a hesitação e caminhou até o banco. Ele parou ao lado da senhora idosa e pigarreou suavemente para não assustá-la com a sua presença repentina. Com licença, a senhora se importa se eu me sentar aqui por alguns minutos? Ele perguntou com a voz mansa e educada. Os outros bancos que têm sombra já estão todos ocupados nesta manhã tão bonita. Dona Maria abriu os olhos devagar, piscando contra a claridade do sol. Ela olhou para o homem alto e de boa aparência, abrindo um sorriso acolhedor e bondoso. De jeito nenhum, meu filho. Sente-se aqui, tem espaço de sobra para nós dois. O sol está uma maravilha hoje. Cílio sentou-se na ponta do banco, mantendo uma distância respeitosa. Ele ficou em silêncio por alguns instantes, ouvindo o barulho da água do chafariz e o canto dos pássaros nas árvores altas. A paz daquele lugar era algo que ele raramente experimentava na sua rotina caótica. A senhora vem sempre aqui? Ele puxou o assunto, tentando soar o mais natural possível. Eu moro aqui perto, mas confesso que quase não tenho tempo de parar e admirar essa praça.
A vida da gente acaba passando rápido demais quando trabalhamos muito. Eu venho quase todos os dias úteis, meu jovem, respondeu a senhora, ajeitando a blusa de lã sobre os ombros miúdos. Eu moro longe, pego um ônibus cheio para chegar até aqui, mas vale a pena cada minuto da viagem. O ar aqui é limpo e seguro. Cílio cruzou as pernas e encostou no espaldar do banco de madeira. E a senhora vem de tão longe sozinha? Não é perigoso para a senhora andar no ônibus nessas condições de saúde? Dona Maria deu uma risadinha suave. Eu sou mais forte do que pareço, moço. E eu tenho um motivo muito especial para fazer essa viagem diária. Eu venho encontrar a minha filha. Ela trabalha aqui perto, numa daquelas casas enormes e chiques que tem nessa rua de cima. O empresário fingiu surpresa, erguendo levemente o olhar. Sério? Que coincidência interessante. Deve ser um trabalho muito cansativo cuidar de uma casa daquelas. Os patrões costumam ser muito exigentes e difíceis de lidar com os funcionários. Ah, mas a minha Ana deu muita sorte, disse Dona Maria, com um tom de voz cheio de orgulho. O patrão dela é um homem de ouro. Um pouco fechado, ela diz, mas tem um coração muito generoso. Ele até deixa ela trazer o almoço dela para comer aqui comigo na praça todos os dias. Ouvir aquilo da boca da mãe de Ana foi um choque doloroso para Cílio. Ele percebeu a extensão da mentira que a jovem havia contado para proteger a mãe da verdade amarga. Ana havia transformado um roubo desesperado em um ato de bondade do patrão. Ela havia protegido a imagem dele, mesmo quando ele não merecia. Ele deve ser um homem de sorte por ter uma funcionária tão dedicada como a sua filha, disse Cílio, com a voz ligeiramente embargada pela emoção contida. Não é todo mundo que tem o privilégio de ter alguém de confiança cuidando do próprio lar nos dias de hoje. Sorte maior é a minha de ter uma filha maravilhosa. Dona Maria suspirou, olhando para a entrada da praça com expectativa. Ela abriu mão dos estudos e da juventude dela para cuidar de mim quando a minha saúde começou a falhar. Eu só rezo para que ela encontre a felicidade verdadeira um dia. A conversa fluiu com uma naturalidade surpreendente e cativante. Cílio perguntou sobre o bairro onde elas moravam, sobre os remédios que a senhora precisava tomar e sobre a história de vida daquela mulher batalhadora. Dona Maria falava com entusiasmo, feliz por ter alguém atencioso para ouvi-la. O milionário descobriu as dificuldades financeiras cruéis que assombravam a vida da sua funcionária. Descobriu o valor do aluguel atrasado, o preço alto da medicação para as articulações da mãe e a ameaça constante de corte de energia elétrica na casinha humilde. Ele sentiu uma vergonha esmagadora das vezes em que reclamou de problemas tão fáceis de resolver na sua empresa. Ali do seu lado estava uma mulher que sobrevivia com muito pouco, mas que mantinha a dignidade intacta e a esperança viva no sorriso. E a filha dela, a sua cozinheira silenciosa, carregava todo aquele peso de forma solitária. O tempo passou sem que Cílio percebesse o ponteiro do relógio girar. Ele estava tão concentrado na história de Dona Maria que perdeu completamente a noção dos minutos. Foi apenas quando a senhora idosa acenou com a mão na direção do caminho de pedra que ele despertou do seu transe. Olha ela lá, meu filho. A minha Ana chegou, disse Dona Maria, com os olhos brilhando de imensa alegria. Cílio virou o rosto devagar na direção apontada pela senhora amável. O coração dele deu um salto doloroso e forte dentro do peito. A poucos metros de distância, caminhando apressadamente com a sacola de pano nas mãos, estava Ana. A jovem trazia um sorriso cansado no rosto, olhando diretamente para a figura da mãe. Mas, assim que os seus olhos se moveram e focaram no homem que estava sentado ao lado de Dona Maria, o sorriso terno de Ana desapareceu de forma abrupta. Os passos da moça vacilaram perigosamente. A sacola de pano pareceu pesar 1 tonelada nas suas mãos trêmulas. O rosto dela perdeu toda a cor, tornando-se extremamente pálido em questão de segundos. Os olhos escuros estavam arregalados, carregados de um pavor absoluto e de uma incredulidade que paralisava o corpo. Lá estava o seu patrão, o dono da mansão luxuosa,
o homem de quem ela roubava comida em segredo todos os dias. E ele estava sentado exatamente no banco da praça, conversando de forma muito solta e animada com a sua mãe. O mundo de Ana parecia ter parado de girar naquele exato segundo de choque profundo. Ela continuou parada no meio do caminho de pedras claras, incapaz de dar mais um passo à frente ou de recuar. A respiração faltou de imediato, e o medo de perder o emprego tomou conta da sua mente. O desespero de ser humilhada em público e de destruir a ilusão de segurança da mãe dominou a sua alma por completo. O tempo pareceu ter parado completamente para Ana naquele momento angustiante. O som relaxante da água do chafariz sumiu dos seus ouvidos. O canto dos pássaros nas árvores altas desapareceu como num passe de mágica. Apenas o som do próprio coração, batendo descompassado, ecoava na sua cabeça. Ela sentia as pernas fracas, pesadas e trêmulas, como se fossem desabar a qualquer instante. A sacola de pano escorregava levemente pelos seus dedos suados e frios. A mente da jovem projetava os piores cenários possíveis em questão de frações de segundo. A demissão por justa causa parecia uma certeza absoluta na sua cabeça assustada. Ela imaginava a polícia sendo chamada para prendê-la por furto na frente de todos. Mas a vergonha pública na frente da mãe idosa era, sem dúvida, o seu maior pavor. O olhar de decepção de Dona Maria era o que Ana mais temia na vida. Ela preferia enfrentar qualquer condenação judicial do que ver a sua mãe chorar por causa das suas escolhas. O desespero apertou a sua garganta, roubando o pouco ar que ainda lhe restava nos pulmões. Cílio percebeu o terror absoluto estampado no rosto pálido da jovem funcionária. Ele viu como a cor sumiu das bochechas dela em um piscar de olhos. Notou também como os olhos escuros se encheram de um medo primitivo e incontrolável. Ele compreendeu imediatamente o erro gigantesco que havia cometido ao se aproximar daquela forma. A sua intenção inicial era apenas conhecer a senhora idosa e entender a história de perto. Ele não calculou o impacto devastador que a sua presença causaria na mente de Ana. O empresário precisava agir muito rápido para evitar que a jovem tivesse um colapso nervoso no meio da praça. Ele não podia permitir que o segredo dela fosse revelado de forma tão brutal para a mãe. Ele respirou fundo e tomou o controle da situação com a calma que os anos de negócios lhe ensinaram. Cílio levantou-se do banco de madeira devagar, exibindo um sorriso amigável e tranquilo no rosto. Dona Maria também sorriu, alheia a toda a tensão que pairava no ar ao seu redor. A senhora idosa apenas via um homem gentil que lhe fez companhia durante a manhã. Se você está com o coração apertado torcendo pela nossa protagonista, aproveite este pequeno momento de pausa para se inscrever no canal. A sua inscrição é o que nos permite continuar trazendo narrativas cheias de emoção todos os dias. Não esqueça de ativar o sininho para ser sempre o primeiro a saber quando a história continua. Olha só, a sua filha chegou na hora exata, disse Cílio para Dona Maria, com a voz serena e acolhedora. Foi um prazer enorme conversar com a senhora nesta manhã tão agradável. Ele deu alguns passos na direção de Ana, encurtando a distância entre eles. A jovem instintivamente deu um pequeno passo para trás, como um animal acuado diante do perigo. Cílio parou de imediato, mantendo uma distância segura para não assustá-la ainda mais. Ele olhou bem no fundo dos olhos aterrorizados dela. O olhar dele carregava uma mensagem silenciosa, um pedido mudo de calma e confiança. Ele precisava que ela entendesse que ele não estava ali para destruí-la. Muito prazer, Ana. O meu nome é Júlio. Eu moro aqui nas redondezas. Ele disse em voz alta, inventando um nome falso na mesma hora. A sua mãe estava me contando como a praça é bonita e segura. Ela é uma senhora muito simpática e de uma sabedoria imensa. Ana piscou os olhos várias vezes, confusa e desnorteada com o que acabara de ouvir. O cérebro dela tentava processar a informação lentamente. O patrão milionário estava mentindo o próprio nome para a mãe dela, protegendo o segredo que ela guardava com tanto esforço. Muito prazer, Sr. Júlio.
Ela respondeu num sussurro quase inaudível, com a voz embargada pela vontade de chorar. Obrigada por fazer companhia para minha mãe. Dona Maria ajeitou a bolsa no colo, sorrindo de orelha a orelha com a cena. Ele é um moço muito educado, minha filha. Nós tivemos uma conversa maravilhosa sobre a vida e sobre a vizinhança. Cílio deu um passo para trás, preparando-se para deixar as duas sozinhas. Ele sabia que a sua presença ali continuaria causando pânico na jovem cozinheira. O melhor a fazer era se retirar de forma elegante e resolver a situação num ambiente fechado. Bem, eu preciso ir andando, pois tenho alguns compromissos importantes agora à tarde, disse ele, fazendo um aceno respeitoso com a cabeça. Foi um prazer imenso conhecer vocês duas. Tenham um excelente almoço e fiquem com Deus. Você costuma julgar as atitudes das pessoas antes de conhecer a história de vida delas. Deixe o seu curtir neste vídeo se você acredita que todos nós temos motivos ocultos para as escolhas que fazemos. O seu apoio mostra que você valoriza a empatia e o amor ao próximo. O empresário virou as costas e caminhou pela alameda de pedras sem olhar para trás. Ana acompanhou cada passo dele com os olhos arregalados, esperando que ele voltasse a qualquer instante. Apenas quando a silhueta dele desapareceu na esquina é que ela soltou a respiração presa. O ar saiu dos pulmões dela em um suspiro longo e doloroso. As pernas finalmente cederam, e ela precisou sentar no banco ao lado da mãe com certa urgência. A sacola de pano caiu no colo dela, pesada como uma âncora de navio. Você está muito pálida, minha filha. Aconteceu alguma coisa no seu trabalho? Perguntou Dona Maria, tocando o rosto frio de Ana com as mãos enrugadas. O seu patrão brigou com você hoje. A ironia daquela pergunta quase fez Ana rir de nervoso, mas ela engoliu o choro e forçou o seu melhor sorriso. Não, mãe, o Sr. Cílio não brigou comigo. Ele mal falou comigo hoje de manhã. Eu só vim andando um pouco rápido demais e acabei ficando sem ar. Ela abriu a sacola e tirou o recipiente plástico, abrindo a tampa com as mãos ainda trêmulas. O cheiro da comida deliciosa invadiu o ar, mas o estômago de Ana estava embrulhado e completamente fechado. Ela não conseguiria colocar um grão de arroz na boca. Dona Maria começou a comer devagar, saboreando a refeição com a gratidão habitual. Enquanto comia, ela falava sem parar sobre o vizinho simpático chamado Júlio. Cada elogio que a mãe fazia ao homem do banco era como uma agulha espetando a consciência de Ana. A jovem passou o horário de almoço inteiro em um estado de alerta constante. Ela respondia às perguntas da mãe com frases curtas e monossilábicas. A mente dela estava longe, presa na mansão escura para onde ela teria que voltar em poucos minutos. Quando chegou a hora de ir embora, a despedida foi mais dolorosa do que nunca. Ana abraçou a mãe com uma força desproporcional, escondendo o rosto no ombro frágil da senhora. Ela sentiu que aquele poderia ser o último abraço que daria antes de perder o seu meio de sustento. Fique com Deus, minha filha. Até amanhã, disse Dona Maria, sem desconfiar do furacão emocional que destruía a paz da filha. Eu gosto muito de saber como as nossas histórias estão conectando pessoas de todos os cantos. Escreva aqui nos comentários de qual cidade e estado você está acompanhando o drama da Ana. Ler os comentários de vocês me motiva a buscar narrativas cada vez mais profundas e transformadoras. A caminhada de volta para a mansão pareceu o trajeto mais longo e sombrio da vida de Ana. O sol continuava brilhando no céu limpo, mas para ela, o dia havia se transformado numa tempestade terrível. Cada quarteirão que ela deixava para trás era um passo a mais em direção ao abismo. Ela chegou no portão dos fundos da propriedade imensa e parou por alguns segundos. A mão dela tremia tanto que a chave caiu no chão de cimento duro 2 vezes antes de entrar na fechadura. O barulho metálico do portão se abrindo soou como uma sentença de culpa. Ana entrou na cozinha e guardou as suas coisas no armário dos funcionários. O silêncio habitual da casa agora lhe parecia assustador e opressivo. Ela lavou as mãos na pia de mármore,
olhando para o próprio reflexo no vidro da janela. O seu rosto refletia puro desespero. Ela começou a limpar as bancadas, que já estavam impecáveis, tentando ocupar as mãos e a mente. O relógio na parede fazia um barulho rítmico e constante, marcando o tempo que restava até a bomba estourar. Ela sabia que o confronto era totalmente inevitável. Por volta das 3 horas da tarde, o silêncio da casa foi quebrado pelo barulho do motor do carro de luxo. Cílio havia retornado. Ana parou de esfregar a pia e prendeu a respiração, ouvindo os passos firmes do homem ecoando no corredor principal. O interfone da cozinha tocou logo em seguida, com um som estridente que fez a moça pular de susto. Ela atendeu com a mão trêmula, aproximando o aparelho do ouvido devagar. A voz grave de Cílio preencheu a linha, pedindo que ela subisse ao escritório imediatamente. Histórias sobre segredos e sacrifícios familiares sempre nos tocam num lugar muito especial do coração. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares no WhatsApp, enviando o link que está aqui abaixo. Convide as pessoas que você ama para refletirem junto com a gente sobre até onde o amor pode nos levar. Ana tirou o avental do uniforme e o pendurou no gancho da parede de forma meticulosa. Ela alisou a saia escura e ajeitou o coque nos cabelos. Caminhou pelo corredor luxuoso com as pernas pesadas, subindo as escadas degrau por degrau, como se estivesse indo para o próprio fim. Ela parou diante da porta de madeira maciça do escritório. O coração dela batia tão forte que doía fisicamente no peito. Ela levantou a mão e bateu 2 vezes com os nós dos dedos. A voz do patrão autorizou a entrada de forma seca e direta. Ao abrir a porta, ela encontrou Cílio de pé perto da enorme janela de vidro. Ele observava o jardim dos fundos com as mãos nos bolsos da calça social. A luz do sol da tarde iluminava o rosto dele, destacando as marcas de cansaço ao redor dos olhos escuros. "Com licença, senhor Cílio. O senhor mandou me chamar", ela disse com a voz fraca, mantendo a cabeça baixa e o olhar fixo no tapete felpudo do chão. Cílio virou-se devagar e olhou para a jovem parada na porta. Ele sentiu um aperto doloroso no próprio peito ao ver o estado de pânico em que ela se encontrava. Os ombros dela estavam caídos e o corpo inteiro tremia de forma visível e incontrolável. "Feche a porta e sente-se, por favor, Ana", ele pediu num tom mais suave do que o normal. Ele caminhou até a sua poltrona de couro atrás da mesa imensa e aguardou que ela obedecesse ao comando. A jovem fechou a porta lentamente e caminhou até a cadeira reservada para as visitas. Ela sentou-se na beirada do assento, com as costas retas e as mãos suadas, apertando o tecido da própria saia. O silêncio no escritório era absoluto e aterrorizante. Antes que o homem pudesse dizer qualquer coisa, as defesas emocionais de Ana simplesmente desmoronaram. A tensão acumulada durante todos aqueles meses estourou como uma represa rompida. As lágrimas grossas e quentes começaram a rolar pelo rosto dela sem nenhum controle. "Senhor, por favor, me perdoe." Ela começou a falar de forma desesperada, com a voz embargada pelo choro compulsivo. "Eu sei que o que eu fiz é um crime terrível. Eu sei que eu sou uma ladra e que mereço ser punida com o rigor da lei. Muitas vezes, a culpa nos consome por dentro, mesmo quando as nossas intenções são as mais nobres e puras. Deixe aqui nos comentários uma experiência pessoal onde você precisou quebrar as regras para ajudar alguém que amava muito. A sua história de coragem pode inspirar muitas pessoas que estão lendo agora." Cílio levantou a mão num gesto calmo, pedindo que ela se acalmasse, mas as palavras jorravam da boca de Ana sem parar. Ela sentia a necessidade urgente de explicar os seus motivos, mesmo sabendo que não havia justificativa legal para o furto diário. "Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu nunca levei um centavo dessa casa", ela continuou, soluçando alto enquanto limpava as lágrimas com as costas das mãos. "Eu só levava a comida que ia sobrar, a comida que ia para o lixo. A minha mãe precisa tomar remédios muito caros e o dinheiro não dá." O milionário escutava tudo em silêncio absoluto.
Ele observava a dor crua e verdadeira daquela moça tão jovem e com tantas responsabilidades pesadas. A honestidade dolorosa dela cortava o ar do escritório como uma faca afiada. Eu sei que isso não é desculpa para roubar o seu alimento, ela disse, abaixando a cabeça até encostar o queixo no peito. O senhor pode me demitir agora mesmo por justa causa. Eu não vou reclamar e vou embora sem causar problemas. Só lhe peço, por misericórdia, que não chame a polícia. A humilhação na voz de Ana era palpável e dolorida de escutar. Se eu for presa, a minha mãe morre de desgosto. Ela acha que o senhor é um anjo que nos ajuda por bondade. Ela não suportaria saber da verdade e da minha desonestidade. A jovem finalmente calou-se, esperando o veredito cruel que encerraria a sua vida profissional e destruiria o futuro da sua família. O choro dela se reduziu a pequenos soluços abafados no ambiente frio do escritório luxuoso. Cílio suspirou profundamente, sentindo o peso daquela confissão na própria alma. Ele abriu a gaveta da sua mesa enorme e tirou uma caixa de lenços de papel suave. Ele levantou-se e entregou a caixa nas mãos trêmulas da sua cozinheira. Seque o seu rosto, Ana. Respire fundo e tente se acalmar. Ele disse com uma voz firme, mas isenta de qualquer traço de raiva ou acusação. A polícia não será envolvida nessa história. Fique tranquila quanto a isso. Ana pegou um lenço de papel e secou as bochechas molhadas. O alívio inicial de não ir para a cadeia foi seguido rapidamente pela certeza iminente da demissão. Ela se preparou internamente para juntar as suas coisas e sair daquela casa para sempre. Eu já sabia de tudo, Ana, confessou Cílio, sentando-se novamente na sua poltrona de couro escuro. Eu vi você entregando a comida para sua mãe na praça há alguns dias. Eu fui até lá de propósito hoje porque queria conhecer a mulher por quem você arrisca a própria pele. A jovem levantou o rosto rapidamente, com os olhos vermelhos e arregalados de puro choque. O senhor já sabia, e por que não me demitiu no mesmo dia? Por que deixou eu continuar roubando as suas coisas? Cílio cruzou os braços sobre a mesa espaçosa e olhou fixamente para a funcionária assustada. Porque eu vi amor genuíno na sua atitude e não maldade. Eu vi uma filha desesperada para cuidar de quem lhe deu a vida. Eu não vi uma criminosa, eu vi uma guerreira. As palavras do empresário atingiram Ana com a força de um furacão emocional. Ela esperava insultos, condenação e desprezo absoluto. Em vez disso, estava recebendo compreensão, empatia e um olhar humano que ela jamais imaginou encontrar no patrão distante. Eu perdi os meus pais muito cedo, como eu lhe contei no nosso café da manhã, continuou Cílio, com um tom de voz carregado de memórias tristes e mal-curadas. Eu daria toda a fortuna que construí para poder sentar num banco de praça e almoçar com a minha mãe mais uma vez. A revelação daquela dor íntima quebrou a parede invisível que existia entre o chefe poderoso e a empregada humilde. Naquele momento, no silêncio do escritório suntuoso, eles eram apenas dois seres humanos compartilhando as cicatrizes que a vida deixou nas suas almas. A sua mãe é uma senhora encantadora, cheia de luz e de gratidão pela vida, ele disse, esboçando um sorriso discreto e melancólico. Ela falou de você com um orgulho que eu nunca vi em lugar nenhum. Ela me disse que o patrão da filha dela tem um coração generoso. Ana abaixou a cabeça envergonhada. Me desculpe por ter mentido para ela sobre o senhor. Eu precisei inventar uma história bonita para que ela aceitasse comer sem sentir culpa. Ela nunca comeria nada roubado se soubesse a verdade. Você não precisa se desculpar por proteger a honra da sua mãe. Cílio respondeu com firmeza e convicção. A sua mentira revelou muito sobre o caráter impecável que você tem. E a partir de hoje, essa mentira deixará de ser uma mentira na vida de vocês duas. A jovem ergueu as sobrancelhas escuras, confusa com o rumo que aquela conversa estava tomando. A mente cansada dela não conseguia acompanhar a lógica das palavras do milionário solitário. O que o senhor quer dizer com isso? O senhor não vai me demitir? Ela perguntou com um fio de voz,
com medo de alimentar falsas esperanças e se decepcionar logo em seguida. Cílio negou lentamente com a cabeça. Não, Ana. Eu não vou demitir a pessoa que mais trouxe humanidade e verdade para dentro desta casa vazia. O seu emprego está totalmente garantido e seguro enquanto você quiser trabalhar aqui. O choro de Ana recomeçou, mas desta vez as lágrimas eram de um alívio tão imenso que lavou a sua alma sofrida. Ela apertou o lenço de papel contra o rosto, soluçando de forma copiosa, enquanto agradecia a Deus mentalmente pelo milagre concedido. Mas nós vamos mudar as regras do jogo daqui para frente, determinou o patrão, assumindo a sua postura de liderança de forma natural. Eu conversei com o meu contador hoje de manhã e pedi algumas alterações contratuais para os funcionários de confiança. Ele puxou uma pasta azul de dentro de uma gaveta lateral e abriu sobre a mesa de tampo de vidro. A partir de amanhã, o seu salário terá um reajuste significativo para cobrir os gastos médicos da sua mãe. E eu farei uma parceria com uma farmácia próxima da sua casa. Ana regalou os olhos escuros, incapaz de acreditar nas palavras que escutava da boca do homem rico. Senhor Cílio, eu não posso aceitar caridade. Eu já abusei demais da sua paciência e dos seus bens de forma incorreta. Não é caridade, é reconhecimento profissional, retrucou Cílio com uma determinação inabalável no olhar sério. Eu gasto fortunas com coisas supérfluas e inúteis todos os meses. Investir na saúde e no bem-estar de quem cuida do meu lar é a melhor decisão de negócios que tomei em anos. A cozinheira ficou sem palavras. O coração dela transbordava de uma gratidão tão profunda que chegava a doer no peito. Ela havia entrado naquela sala esperando perder tudo o que tinha, e agora estava recebendo uma segunda chance que mudaria a história da sua família. E quanto à comida, Ana, continuou ele, mudando o tom de voz para algo mais suave e familiar. Você continuará preparando o almoço todos os dias. Mas a porção da sua mãe deixará de ser um resto roubado e passará a ser parte oficial das despesas desta casa. Ele apontou para a porta do escritório com um sorriso encorajador. Você pode levar a refeição para ela na praça sem medo e sem culpa de agora em diante. E, se a senhora sua mãe permitir, eu gostaria de me juntar a vocês para o almoço nas minhas folgas. Afinal, eu prometi ao vizinho Júlio que cuidaria bem das duas. A jovem abriu um sorriso largo e iluminado, o primeiro sorriso verdadeiro e sem peso que ela dava em muitos meses. As lágrimas ainda marcavam o rosto pálido, mas agora eram lágrimas de uma esperança renovada e de uma alegria indescritível. Aquele momento singular no escritório suntuoso marcou o fim de uma fase de medos e segredos sombrios. A culpa que envenenava os dias de Ana desapareceu por completo. Em seu lugar, nasceu um sentimento profundo de respeito, lealdade e admiração incondicional por aquele homem. Cílio também sentiu uma mudança monumental acontecer dentro de si mesmo. O vazio gélido que habitava o seu coração foi preenchido por um calor reconfortante. Ele descobriu que o verdadeiro poder não estava na conta bancária astronômica, mas na capacidade de transformar o mundo de alguém para melhor. Ana levantou-se da cadeira, fez uma pequena reverência respeitosa e caminhou em direção à porta de madeira. Ela segurou a maçaneta fria, virou-se para trás e olhou para o patrão com os olhos brilhando de pura gratidão e devoção. Ela desceu as escadas principais com o coração leve e flutuando num mar de tranquilidade. A mansão imensa já não parecia um palácio frio e opressivo para ela. Aquele lugar enorme e silencioso havia se transformado no palco do seu grande milagre pessoal. A manhã seguinte nasceu com um brilho diferente para Ana. O céu exibia um tom de azul muito claro, sem nenhuma nuvem pesada no horizonte. O ar frio tocava o rosto dela, mas já não causava arrepios de medo. A jovem caminhava até o ponto de ônibus com um sorriso discreto desenhado nos lábios. O trajeto da periferia até o bairro nobre pareceu muito mais curto naquele dia.
O peso esmagador que ela carregou nos ombros durante meses havia desaparecido por completo. Ela não era mais uma funcionária assustada vivendo à sombra de uma mentira. Agora, ela era uma profissional valorizada por um homem de coração nobre. Ana abriu o portão lateral da mansão com uma tranquilidade inédita. O barulho metálico da fechadura não soou mais como uma ameaça aos seus ouvidos. Ela entrou na cozinha espaçosa e respirou fundo, sentindo o cheiro de limpeza do ambiente. Aquele lugar enorme e silencioso, finalmente, parecia um ambiente de trabalho acolhedor. Ela vestiu o seu uniforme com um capricho ainda maior do que o costume. Prendeu os cabelos escuros num coque firme e lavou as mãos na pia de mármore brilhante. O reflexo dela no vidro da janela mostrava uma mulher renovada e cheia de esperança. Os olhos escuros já não carregavam as sombras da culpa e do desespero. Se você está sentindo o coração mais leve, junto com a nossa protagonista, inscreva-se no canal agora mesmo. A sua inscrição ajuda a nossa comunidade a crescer e a levar essas mensagens de alívio para mais pessoas. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações das próximas emoções que estão por vir. O preparo do café da manhã foi feito com uma alegria silenciosa. Ana separou as melhores frutas, cortando tudo com uma delicadeza imensa. O cheiro do café fresco e do pão assando preencheu os corredores frios da casa imensa. Ela arrumou a mesa de jantar com um cuidado especial, grata por cada detalhe daquele recomeço. Cílio desceu as escadas um pouco mais tarde do que o seu horário habitual. Ele usava um terno de corte impecável, mas a expressão do seu rosto estava muito mais suave. As rugas de preocupação que sempre marcavam a sua testa pareciam ter suavizado durante a noite. O silêncio que o acompanhava já não era um escudo de gelo. "Bom dia, Ana", disse ele, puxando a cadeira da cabeceira com calma. "O cheiro desse café chegou até o meu quarto. Tenho certeza de que o sabor está ainda melhor do que o aroma." "Bom dia, Sr. Cílio", ela respondeu, servindo a bebida quente na xícara de porcelana fina. "Eu preparei os seus ovos da forma como o senhor prefere. Espero que tenha uma excelente refeição antes de ir para a sua empresa." O empresário agradeceu com um aceno respeitoso de cabeça. Ele comeu devagar, saboreando cada mordida enquanto lia algumas notícias no seu celular. Ana permaneceu a uma distância discreta, mas a tensão opressiva que costumava existir entre eles havia evaporado. Eles agora dividiam um segredo de bondade e compreensão. Quando o patrão terminou a refeição, ele levantou-se e ajeitou o paletó escuro. Antes de caminhar em direção à porta principal, ele parou e olhou para a jovem cozinheira. O olhar dele transmitia uma segurança silenciosa que confortava a alma de Ana. "Não se esqueça de preparar uma porção bem caprichada para o almoço da sua mãe hoje", recomendou Cílio com um sorriso amigável e sincero. "Diga a Dona Maria que o vizinho Júlio mandou lembranças. Tenha um ótimo dia de trabalho, Ana." "Muito obrigada, senhor. O senhor também tenha um dia abençoado", ela respondeu, sentindo as bochechas corarem levemente. A gentileza daquele homem poderoso era algo que ainda a surpreendia a cada novo amanhecer. As horas da manhã voaram enquanto Ana cuidava dos afazeres domésticos. Quando o relógio marcou 11 horas, ela começou a preparar a refeição do meio-dia. Dessa vez, ela escolheu os ingredientes sem nenhum receio de estar desfalcando a despensa. Ela temperou a carne com as ervas frescas que a sua mãe tanto adorava. O recipiente plástico foi preenchido com uma porção generosa e colorida. Ana guardou a vasilha na sua sacola de pano com um cuidado extremo, garantindo que nada derramasse. Ela tirou o avental branco, avisou a governanta que estava saindo e caminhou livremente pelo portão dos fundos. "Eu adoraria saber de qual cidade e estado você está acompanhando o recomeço feliz da Ana. Escreva aqui nos comentários o seu local de origem. Eu leio todas as mensagens com muito carinho e adoro ver como as nossas histórias viajam para tão longe." O sol estava alto e aquecia as ruas arborizadas do bairro Nobre. A caminhada até a praça pública foi leve e cheia de pensamentos positivos.
Ana observava os pássaros nas árvores e o balanço suave das folhas verdes. O mundo parecia ter ganhado cores mais vivas e contornos mais felizes. Dona Maria já estava sentada no banco de madeira perto do chafariz de pedra. A senhora idosa vestia uma blusa florida e segurava a sua velha bolsa no colo. O sorriso que ela abriu ao ver a filha se aproximando foi a recompensa mais linda que Ana poderia desejar. Minha filha, que alegria ver você chegando com esse semblante tão descansado, disse a mãe, recebendo um abraço apertado e cheio de afeto. Você está com uma luz diferente nos olhos hoje. Aconteceu alguma coisa muito boa no seu trabalho? Aconteceu sim, mãe, Ana respondeu, sentando-se ao lado da senhora e abrindo a sacola de pano. O meu patrão me chamou no escritório ontem à tarde. Ele elogiou muito o meu trabalho e me deu um aumento de salário muito generoso. Os olhos enrugados de Dona Maria se encheram de lágrimas de pura emoção e gratidão. Ela juntou as mãos finas numa prece silenciosa, agradecendo aos céus pela bênção recebida. Aquela notícia significava o fim da falta de dinheiro para os remédios caros e para as contas atrasadas. Eu sempre soube que o seu esforço seria recompensado, minha filha, murmurou a senhora, acariciando o rosto jovem de Ana. Esse seu patrão é um homem iluminado por Deus. Eu rezo pela saúde dele todos os dias. Ana abriu o recipiente plástico e o cheiro bom da comida caseira subiu no ar morno. Ele também pediu para avisar que a senhora pode comer a comida da casa dele sem nenhuma preocupação. Ele faz questão absoluta que a senhora se alimente bem. Dona Maria sorriu aliviada, pegando os talheres descartáveis com as mãos um pouco trêmulas. Ela começou a comer devagar, elogiando o tempero da filha a cada nova garfada. O almoço daquele dia teve um sabor de vitória, de paz interior e de justiça divina para as duas mulheres. Aproveite este momento de alegria e compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares no WhatsApp. O link para enviar a história está logo aqui abaixo. Histórias sobre superação e amor merecem ser espalhadas para aquecer o coração de quem amamos. Os dias que se seguiram estabeleceram uma nova e deliciosa rotina. Ana trabalhava com dedicação dobrada, mantendo a mansão impecável e cozinhando pratos cada vez mais saborosos. O salário maior permitiu que ela comprasse todos os medicamentos da mãe sem atrasos. A despensa da humilde casa na periferia também começou a ficar mais cheia e farta. A saúde de Dona Maria apresentou uma melhora visível com o tratamento correto. As dores nas articulações diminuíram bastante, permitindo que ela caminhasse com um pouco mais de firmeza. O trajeto de ônibus até o bairro Nobre se tornou menos sofrido para a senhora idosa. A praça continuava sendo o refúgio diário de alegria e de encontros felizes. 2 semanas depois da grande confissão no escritório, uma surpresa mudou a dinâmica daquele almoço. Era uma sexta-feira de clima ameno e brisa refrescante. Ana e a mãe estavam sentadas no banco de sempre, conversando sobre amenidades da vizinhança. De repente, uma figura familiar despontou na esquina da Alameda de Pedras. Era Cílio, vestido com roupas casuais e muito confortáveis. Ele usava uma camisa clara de botões e uma calça de tecido leve. O empresário caminhava em direção a elas com um sorriso amigável e um ar de profunda tranquilidade. Nas mãos, ele carregava 2 copos grandes de suco natural bem gelado. Ana sentiu o coração dar um pequeno salto dentro do peito. Ela não esperava ver o patrão ali no meio daquele dia útil. O nervosismo inicial deu lugar a um sentimento quente e acolhedor quando ele se aproximou do banco. Com licença, senhoritas. O vizinho Júlio pode se juntar a vocês nesta tarde agradável? Ele perguntou de forma simpática, estendendo um dos copos de suco para a senhora idosa. Eu vi vocês de longe e resolvi trazer um refresco para espantar o calor. Dona Maria abriu um sorriso largo e iluminado, aceitando a bebida com muita gratidão. Mas que surpresa maravilhosa, seu Júlio. Sente-se aqui com a gente, por favor. O senhor sumiu da nossa praça nos últimos dias.
Você costuma fazer surpresas boas para as pessoas que cruzam o seu caminho. Deixe o seu curtir neste vídeo se você acredita que um pequeno gesto de carinho pode mudar o dia de alguém. O seu apoio nos mostra que estamos no caminho certo com essas narrativas. Cílio sentou-se na ponta do banco, mantendo uma postura relaxada e atenta. Ele olhou para Ana rapidamente, piscando um dos olhos num gesto cúmplice e secreto. A jovem escondeu um sorriso tímido, maravilhada com a habilidade dele de encenar aquele personagem gentil. Eu tive que viajar a trabalho, Dona Maria. A vida de vendedor exige muita estrada e pouca folga. Ele mentiu com uma naturalidade impressionante. Mas eu senti falta das nossas conversas e da paz deste lugar. O almoço daquele dia durou muito mais do que o normal. Cílio fez perguntas sobre o passado da senhora idosa, escutando cada palavra com um interesse real e genuíno. Ele ria das histórias engraçadas que ela contava sobre a infância de Ana. A risada grave e sonora do homem rico preenchia o ambiente de forma cativante. Ana observava a interação dos dois com um misto de admiração e fascínio. Aquele homem descontraído e risonho era completamente diferente do chefe silencioso e sombrio que ela conheceu. A barreira da hierarquia profissional parecia não existir debaixo daquelas árvores antigas. Quando o horário de descanso da jovem cozinheira chegou ao fim, Cílio também se levantou do banco. Ele se despediu de Dona Maria com um beijo respeitoso na mão enrugada dela. A senhora idosa corou como uma menina, encantada com a educação impecável do falso vizinho. Eu acompanho você até a rua de cima, Ana. Nossos caminhos são parecidos, ofereceu o empresário, mantendo o teatro perfeito diante da mãe dela. Eles caminharam lado a lado pela calçada larga, mantendo um silêncio confortável durante os primeiros metros. Apenas o som das folhas secas, quebrando sob os sapatos, rompia a quietude do bairro. Ana olhava para o chão, processando todas as emoções novas que brotavam no seu íntimo. O senhor não precisava ter gastado seu tempo com isso, senhor Cílio, ela disse baixinho, quebrando o silêncio sem olhar diretamente para ele. A minha mãe ficou muito feliz com a sua presença, mas eu sei que a sua agenda é muito lotada e importante. O meu nome é Júlio quando estamos na praça, lembra? Ele respondeu com um tom de voz suave e brincalhão. E eu não gastei o meu tempo, Ana. Eu investi o meu tempo na companhia mais agradável que tive em muitos anos. A sua mãe é um poço de sabedoria. O coração da jovem bateu num ritmo um pouco mais acelerado e confuso. A proximidade física dele e o tom de voz intimista causavam sensações desconhecidas no corpo dela. Ela apertou a alça da sacola de pano com força, tentando manter a postura profissional. Esses encontros na praça pública passaram a acontecer com mais frequência. Cílio ajustava a sua agenda de compromissos apenas para poder passar 30 minutos conversando com as duas mulheres. Ele sempre levava um doce fino, um suco diferente ou uma revista que ele sabia que Dona Maria gostava de ler. Para a senhora idosa, o vizinho Júlio era apenas um homem bom e solitário que precisava de uma família postiça. Ela oferecia a ele conselhos maternos e muito carinho em forma de palavras doces. Cílio absorvia aquele afeto com uma fome emocional que ele mesmo desconhecia possuir. Para Ana, a situação era muito mais complexa e perigosa para os seus próprios sentimentos. Ela convivia com as duas versões do mesmo homem. Na mansão, ele era o patrão justo e educado. Na praça, ele era o amigo encantador que conquistava o coração da sua mãe e, aos poucos, o dela também. Deixe aqui nos comentários se você já se viu encantada por alguém de forma inesperada e gradual. Compartilhe um pedacinho da sua história de amor ou de amizade com a nossa comunidade. Os relatos de vocês tornam este canal um lugar muito mais vivo e humano. Certa noite, o clima ameno do dia deu lugar a uma frente fria muito forte e repentina. Os ventos uivavam pelas frestas das janelas da mansão, anunciando uma tempestade que estava por vir. Ana havia terminado de limpar a cozinha após o jantar e preparava-se para ir embora.
Ela vestiu seu casaco simples e enrolou um cachecol grosso no pescoço. O relógio marcava 8 horas da noite. A jovem sabia que enfrentaria um trajeto difícil de volta para a periferia devido à ventania forte e gelada. Quando ela ia abrir a porta dos fundos, ouviu passos lentos no corredor. Cílio apareceu na entrada da cozinha, vestindo um robe de seda escura sobre as roupas de dormir. Ele segurava um livro grosso de capa de couro nas mãos grandes. "Ainda está por aqui, Ana?" Ele perguntou, parecendo surpreso com a presença dela naquele horário. "Eu achei que a governanta já tivesse liberado todos os funcionários por causa do mau tempo que está lá fora." "Eu só estava terminando de higienizar as bancadas, senhor," ela explicou, ajeitando a bolsa no ombro. "Amanhã de manhã o senhor recebe os diretores da empresa para aquele café especial. Eu queria deixar tudo perfeitamente arrumado." Cílio olhou para a janela de vidro da cozinha. Os galhos das árvores do quintal balançavam violentamente com a força do vento. Um trovão distante ecoou pelos céus, anunciando a chuva pesada, que já começava a cair aos prantos sobre a cidade. "Você não pode ir embora nessa tempestade, Ana. É muito perigoso pegar ônibus e andar a pé num clima desses", determinou o empresário, franzindo a testa com evidente preocupação. "A chuva já está muito forte e as ruas costumam alagar rapidamente nesta região." "Eu preciso ir, senhor Cílio. A minha mãe fica muito nervosa se eu demoro a chegar durante as chuvas fortes", argumentou a jovem, sentindo um aperto de ansiedade no estômago. "A nossa casa não é muito segura e o telhado tem algumas goteiras antigas." O milionário colocou o livro sobre a ilha de mármore e caminhou na direção dela. A expressão do rosto dele misturava autoridade com um cuidado extremo e protetor. Ele não permitiria que a mulher que alimentava a sua alma saísse naquela noite perigosa. "Você tem um celular na sua bolsa?" ele perguntou num tom de voz firme e decidido. Ana assentiu com a cabeça, pegando o aparelho simples e antigo. "Ligue para a vizinha da sua mãe agora mesmo. Peça que ela avise a Dona Maria que você está segura e que passará a noite aqui no trabalho." Ana arregalou os grandes olhos escuros. "Dormir aqui? Senhor, eu não posso fazer isso. Eu não tenho roupas de dormir e nem permissão da governanta para pernoitar no serviço. Eu sou o dono desta casa e eu estou dando a permissão e a ordem." Ele disse suavemente, quebrando a resistência dela com um sorriso compreensivo e acolhedor. "Temos quartos de hóspedes muito confortáveis. A governanta arrumará tudo o que você precisar para passar a noite." A jovem cozinheira hesitou por alguns instantes, mas o barulho da chuva forte batendo contra os vidros a convenceu de que ele tinha total razão. Ela ligou para a vizinha de confiança da periferia e deixou o recado para a mãe, garantindo que estava abrigada e segura na mansão. A governanta preparou um quarto imenso no segundo andar para Ana. A cama parecia grande demais, forrada com lençóis de um tecido macio que ela nunca havia tocado antes. Um pijama limpo e felpudo foi deixado aos pés da cama espaçosa. Após um banho quente e revigorante num banheiro que parecia um spa de luxo, Ana vestiu o pijama emprestado. Ela sentia-se um pouco deslocada naquele ambiente tão rico, como se não pertencesse àquele conto de fadas moderno e inesperado. O sono teimava em não aparecer de jeito nenhum. A mente dela trabalhava sem parar, processando os eventos malucos dos últimos meses. A chuva continuava castigando a janela do quarto com força implacável e constante. Cansada de rolar na cama enorme, a jovem decidiu ir até a cozinha para tomar um copo de água morna. Ela caminhou pelos corredores escuros da mansão na ponta dos pés, tentando não fazer nenhum barulho. O silêncio noturno da casa era profundo e absoluto. Quando chegou à porta da cozinha, ela notou uma luz fraca vindo do pequeno abajur do balcão. Cílio estava lá. Ele estava sentado numa das banquetas altas, segurando uma caneca fumegante entre as duas mãos. Ele parecia perdido nos próprios pensamentos solitários e complexos.
Ana pensou em recuar e voltar para o quarto em silêncio, mas o piso de madeira rangeu sob o seu pé descalço. O empresário levantou a cabeça de imediato e olhou na direção da porta. Ao vê-la de pijama, o olhar dele mudou, tornando-se mais profundo e indecifrável. Perdeu o sono também? Ele perguntou num sussurro rouco, convidando-a a entrar com um gesto sutil da mão esquerda. Eu preparei um chá de camomila. A governanta me ensinou onde ficam as ervas que você guarda com tanto cuidado. Ana entrou na cozinha com passos tímidos e sentou-se na banqueta ao lado dele. A chuva me deixa um pouco agitada, senhor. Fico pensando se as goteiras da casa da minha mãe vão molhar os móveis velhos. Cílio serviu uma caneca do chá quente para ela, empurrando a porcelana delicada pelo balcão liso. Você se preocupa demais com todo mundo, Ana. Carrega o peso do mundo nas suas costas miúdas sem reclamar. Alguém precisa carregar, não é mesmo? Ela respondeu, soprando a fumaça rala que saía da bebida aromática. A vida não nos dá muitas escolhas quando nascemos sem privilégios. Nós apenas fazemos o que é necessário para sobreviver. O empresário virou o rosto e olhou diretamente nos olhos escuros da jovem. A distância física entre eles era mínima naquele balcão. O cheiro do sabonete de banho dela misturava-se com o perfume caro e amadeirado dele, criando uma atmosfera densa e carregada de tensão. E os seus sonhos? O que você faria se não precisasse sobreviver com tanta dificuldade? Ele perguntou com uma voz tão baixa e aveludada que pareceu um segredo revelado na escuridão. O que faria você feliz de verdade se o dinheiro não fosse um problema amargo? Ana baixou o olhar, sentindo uma vontade inexplicável de chorar. Ninguém nunca lhe fazia aquele tipo de pergunta profunda. A vida dela era definida apenas por sacrifícios constantes e renúncias dolorosas e diárias. Eu gostaria de ter continuado os meus estudos, ela confessou num murmúrio suave. Eu queria ser enfermeira. Eu gosto de cuidar das pessoas, de tirar a dor de quem está sofrendo. Mas os livros eram muito caros e o tempo era muito curto. Cílio esticou a mão sobre o mármore frio e tocou a mão trêmula da jovem cozinheira. O toque dele foi suave, quente e cheio de um significado não verbal. Um choque elétrico invisível percorreu o braço de Ana, fazendo a sua respiração falhar de forma drástica e repentina. Nunca é tarde demais para cuidar de quem importa de verdade, ele disse, apertando os dedos longos contra os dela. E eu acho que você já encontrou pacientes suficientes para o seu coração gigante nesta casa, grande e vazia. Aquele toque simples durou apenas alguns segundos mágicos, mas mudou a relação deles para todos sempre. A fronteira invisível entre o patrão poderoso e a empregada humilde desapareceu completamente naquela noite chuvosa. A semente de um sentimento forte, romântico e avassalador havia sido plantada no solo fértil de dois corações machucados. Os meses seguiram o seu curso natural, aprofundando o vínculo entre os três. O falso vizinho Júlio tornou-se indispensável nos almoços da praça sob o sol brando. O senhor Cílio tornou-se o guardião silencioso e apaixonado na mansão escura. E Ana flutuava no meio desse universo duplo e apaixonante. Porém, a vida tem a terrível mania de cobrar os seus tributos quando menos esperamos. A estabilidade emocional que eles haviam construído com tanto esforço estava prestes a sofrer um grande abalo. Uma nuvem escura e assustadora ameaçava destruir a calmaria dos seus dias felizes. Faltava pouco mais de um mês para o fim do ano. O clima esquentou de forma bruta na cidade. Numa tarde de terça-feira abafada, Dona Maria pegou o ônibus como de costume. Ela estava um pouco mais calada e ofegante, mas ignorou os sinais de alerta do próprio corpo envelhecido. Ela sentou-se no banco da praça, esperando pela filha e pela comida quente. No entanto, quando Ana e Cílio chegaram juntos, sorridentes, eles não encontraram a senhora idosa com o sorriso de sempre. Dona Maria estava com a cabeça caída para o lado, a respiração curta e o rosto banhado num suor muito frio e pegajoso. A sacola de pano escorregou das mãos de Ana e atingiu o chão de pedra com um som oco.
O recipiente plástico abriu com um impacto, espalhando a refeição quente pelo caminho. Mas a jovem cozinheira sequer olhou para a comida caída. Todo o seu foco, todo o seu desespero estava voltado para a figura frágil da mãe tombada no banco de madeira. O grito de Ana rasgou a calmaria daquela tarde quente. Ela correu os poucos metros que a separavam do banco e caiu de joelhos diante de Dona Maria. As mãos trêmulas da filha seguraram o rosto pálido e suado da senhora idosa. A respiração da mãe era curta, ruidosa e parecia falhar a cada segundo que passava. Cílio não hesitou por uma fração de segundo sequer. A postura de homem de negócios assertivo tomou conta dele instantaneamente. Ele se ajoelhou ao lado de Ana, colocou 2 dedos no pescoço de Dona Maria para checar a pulsação e percebeu a gravidade do momento. O coração daquela senhora lutava com muita dificuldade para continuar batendo. Ana, olhe para mim, disse Cílio com uma voz alta e firme, tentando tirar a jovem do estado de choque paralisante. Nós não podemos esperar por uma ambulância. O meu carro está estacionado logo ali na esquina de baixo. Eu vou carregá-la. Com um cuidado impressionante e uma força decidida, o milionário pegou a senhora idosa nos braços. Dona Maria parecia pesar muito pouco, como um passarinho ferido buscando ar. Ana levantou-se num pulo, com o rosto banhado em lágrimas grossas, e correu na frente para abrir a porta do veículo luxuoso. O trajeto até o hospital foi a viagem mais aterrorizante da vida de Ana. Ela foi no banco de trás, segurando a cabeça da mãe no próprio colo, sussurrando orações desesperadas. Cílio dirigia com uma precisão cirúrgica, buzinando e cortando o trânsito abafado da cidade com agilidade. Ele ignorou semáforos e regras, focado apenas em salvar a vida daquela mulher. Eles chegaram à emergência de um dos melhores e mais caros hospitais particulares da região. Cílio freou o carro bruscamente na porta de entrada e gritou por ajuda médica. Em poucos segundos, uma equipe de enfermeiros trouxe uma maca branca e levou Dona Maria para dentro das portas duplas de vidro. Ana tentou correr atrás, mas foi barrada por um dos atendentes. O silêncio do corredor do hospital caiu sobre a jovem como uma laje de chumbo. O cheiro forte de produtos de limpeza e de álcool embrulhou o seu estômago vazio. As pernas de Ana cederam e ela escorregou pela parede fria até sentar no chão de porcelanato claro. O choro dela era um lamento doloroso, um som rasgado que vinha do fundo da alma de uma filha apavorada. Se você já passou pela angústia de esperar notícias de um ente querido na sala de um hospital, deixe o seu curtir neste vídeo. Esse é um dos momentos mais difíceis que um ser humano pode enfrentar. O seu apoio mostra que a nossa comunidade entende e acolhe essa dor tão universal. Cílio terminou de entregar as chaves do carro para o manobrista e entrou correndo na recepção. Ao ver Ana sentada no chão, encolhida e soluçando, o coração dele se partiu em dezenas de pedaços. Ele caminhou até ela, ajoelhou-se no chão frio do hospital e puxou a jovem para um abraço apertado e protetor. Ela vai ficar bem, Ana. Ele sussurrou perto do ouvido dela, acariciando os cabelos escuros e desgrenhados. Ela está no melhor lugar possível e com os melhores médicos da cidade. Eu não vou deixar que nada falte para a recuperação dela. Se eu perder a minha mãe, eu não saberei como continuar vivendo, ela respondeu com a voz abafada contra o peito dele. Ela é a única família que eu tenho neste mundo enorme e solitário. Você não está sozinha, Ana. Nunca mais diga isso. Cílio afirmou com uma convicção inabalável, apertando o abraço ainda mais. Eu estou aqui com você e não vou sair do seu lado por nada. O empresário levantou-se e ajudou a moça a sentar numa das poltronas confortáveis da sala de espera. Ele dirigiu-se até a recepção principal e entregou o seu cartão de crédito dourado para a atendente. Ele autorizou exames ilimitados, as melhores medicações e a reserva do quarto mais equipado do andar superior. Dinheiro algum no mundo importava mais do que o sorriso daquela senhora idosa. As horas seguintes se arrastaram com a lentidão de uma eternidade torturante.
O sol se pôs lá fora, dando lugar a uma noite escura e sem estrelas. Ana recusou o café e a água que Cílio tentou lhe oferecer. Ela apenas mantinha as mãos unidas em oração, os olhos fixos na porta branca por onde a mãe havia desaparecido. Por volta das 9 horas da noite, um médico de cabelos grisalhos e semblante calmo caminhou na direção deles. Ana levantou-se tão rápido que quase perdeu o equilíbrio. Cílio segurou o braço dela com firmeza, preparando-se para ampará-la caso a notícia fosse a pior possível. Familiares de Dona Maria? Perguntou o médico, olhando para os dois. Eu trago boas notícias para vocês. O susto passou. Um suspiro de alívio tão profundo escapou dos lábios de Ana que ela sentiu uma leve tontura. O médico explicou que Dona Maria havia sofrido um colapso cardíaco devido ao calor extremo e ao esforço acumulado. Mas a rapidez no socorro foi fundamental para evitar sequelas permanentes ou um infarto fulminante. O doutor informou que ela já estava medicada, estabilizada e descansando num quarto privativo muito confortável. O coração da senhora idosa precisaria de repouso absoluto e de um tratamento contínuo, mas a vida dela não estava mais em risco. Eu sei que você também prendeu a respiração junto com a Ana neste momento. Aproveite esse grande alívio e se inscreva no nosso canal. Ative o sininho de notificações para continuar acompanhando essas narrativas que nos ensinam tanto sobre a fragilidade e a beleza da vida. Nós podemos vê-la agora, doutor? Perguntou Cílio, assumindo a voz de comando com muita educação e respeito. Ela está um pouco sonolenta por causa das medicações fortes, mas vocês podem entrar por alguns minutos, permitiu o médico com um sorriso compreensivo. A presença da família é o melhor remédio nessa fase de recuperação inicial. Eles caminharam lado a lado pelos corredores brancos e silenciosos do andar superior. O quarto de Dona Maria parecia uma suíte de um hotel de luxo. Havia sofás de couro, uma televisão grande e uma iluminação indireta muito suave e acolhedora. No centro de tudo, a cama hospitalar guardava o bem mais precioso de Ana. A senhora idosa dormia com a respiração serena, ligada a alguns monitores que emitiam bips baixos e ritmados. A jovem cozinheira aproximou-se devagar, beijou a testa morna da mãe e chorou lágrimas de imensa gratidão em silêncio. Cílio ficou parado perto da porta, observando a cena com os olhos marejados. Ele viu a devoção pura daquela filha e sentiu uma vontade avassaladora de proteger aquelas duas mulheres para o resto dos seus dias. Ele tomou uma decisão muito importante naquela noite dentro do hospital. O tempo das mentiras bonitas havia chegado ao fim. A manhã seguinte trouxe os raios de sol por entre as persianas do quarto hospitalar. Ana havia passado a noite inteira sentada na poltrona ao lado da cama, segurando a mão da mãe. Cílio foi em casa rapidamente para tomar um banho, providenciar roupas limpas para Ana e resolver os pagamentos da internação. Quando o empresário retornou ao quarto, Dona Maria já estava acordada e alimentando-se com a ajuda da filha. O rosto da senhora idosa estava um pouco mais corado e os olhos escuros brilhavam com a ternura de sempre. Ao ver o homem entrar pela porta, ela abriu um sorriso largo. Seu Júlio, meu bom amigo, disse Dona Maria com a voz ainda fraca, mas cheia de alegria genuína. A minha Ana me contou que foi o senhor que me trouxe voando para este hospital maravilhoso. O senhor salvou a minha vida ontem à tarde. Cílio caminhou até o pé da cama e parou de frente para a senhora que ele havia aprendido a amar como uma mãe. Ele olhou para Ana rapidamente. A jovem tinha um semblante apreensivo, sem saber o que o patrão faria a seguir. Ele respirou fundo, sentindo o peso da verdade na ponta da língua. Você costuma ser sempre honesto com as pessoas que ama, mesmo quando a verdade é difícil de ser dita. Escreva aqui nos comentários de qual cidade você está nos assistindo e me conte se você acha que a verdade sempre vale a pena. O seu comentário ajuda muito no crescimento da nossa comunidade.
Dona Maria, eu preciso confessar algo muito importante para a senhora nesta manhã. Começou Cílio, com um tom de voz incrivelmente suave, mas carregado de uma seriedade respeitosa. Eu peço que a senhora me escute com o coração aberto, pois eu nunca tive a intenção de lhe causar nenhum mal. A senhora idosa ajeitou os travesseiros com a mão livre e prestou muita atenção. Ana prendeu a respiração, sentindo o coração acelerar. Ela temia que a revelação do furto da comida fosse aborrecer a mãe doente e causar um novo problema no coração fragilizado. "O meu nome não é Júlio, Dona Maria", ele disse, dando um passo em direção à cabeceira da cama. "E eu não sou apenas um vizinho solitário que trabalha com vendas. O meu nome verdadeiro é Cílio. Eu sou o dono da mansão onde a sua filha trabalha com tanta dedicação." O silêncio tomou conta do quarto luxuoso do hospital. Apenas o som suave do monitor cardíaco preenchia o ambiente. Ana abaixou a cabeça, esperando a reação indignada da mãe. No entanto, Dona Maria continuou olhando para o homem alto com a mesma expressão serena de antes. "Há alguns meses atrás, eu descobri que a Ana levava a comida da minha cozinha às escondidas para a praça", Cílio continuou, despejando a verdade com muita coragem e vulnerabilidade. Ela fazia isso porque o salário não dava para os seus remédios. Ela arriscou a própria liberdade e o emprego por amor à senhora. As lágrimas começaram a rolar pelo rosto de Ana silenciosamente. A vergonha que ela sentia do passado ainda a machucava. Cílio percebeu a dor da jovem e apressou-se em concluir a sua confissão com a parte mais bela daquela história cheia de percalços. "Quando eu vi o motivo daquele desespero, quando eu vi o amor que unia vocês duas naquele banco de praça, o meu coração duro quebrou por inteiro", ele disse com a voz embargada pela emoção crescente. "Eu não vi um crime, Dona Maria. Eu vi um milagre. E eu quis fazer parte desse milagre de alguma forma." O milionário sentou-se na beirada da cama e tocou as mãos enrugadas da senhora com muita delicadeza e respeito. "A mentira sobre o vizinho Júlio foi a única maneira que eu encontrei de me aproximar da senhora sem assustá-la ou constranger a sua filha. Mas o carinho que eu sinto, a admiração profunda que eu tenho por vocês, isso é a verdade mais pura que existe em mim." A confissão pairou no ar morno do quarto. Ana soluçava baixinho, com o rosto escondido entre as próprias mãos. Ela esperava ouvir a voz decepcionada da mãe, mas o que aconteceu a seguir surpreendeu a todos. Dona Maria soltou uma risada fraca e muito doce. Ela apertou as mãos grandes de Cílio com uma força surpreendente para o estado em que se encontrava. O olhar da senhora idosa transbordava de uma sabedoria antiga e de uma compreensão infinita. O perdão e a compreensão são os maiores presentes que podemos oferecer a quem errou tentando acertar. Compartilhe esse momento emocionante no WhatsApp da sua família. O link está aqui embaixo. Incentive as pessoas que você ama a valorizarem a verdade e os laços que constroem a nossa vida. "Meu querido Cílio", disse Dona Maria, pronunciando o nome verdadeiro dele pela primeira vez com muito carinho. "Acha mesmo que uma mãe velha e calejada como eu se deixa enganar com tanta facilidade? Eu desconfiei de muitas coisas desde o primeiro dia." Cílio arregalou os olhos levemente, surpreso com a perspicácia daquela mulher simples. Ana também levantou o rosto manchado de lágrimas, olhando para a mãe com uma expressão de total incredulidade. "O senhor dizia ser um simples vendedor, mas os seus sapatos eram brilhantes demais e as suas mãos não tinham os calos do trabalho pesado das ruas", explicou Dona Maria, exibindo um sorriso maternal e muito terno. "E a minha filha chegava em casa suspirando, com os olhos brilhando toda vez que o seu nome era mencionado na nossa casinha." A senhora idosa olhou para Ana com um amor incondicional. "Eu percebi as sobras de comida luxuosa demais. Eu percebi o aumento do salário repentino, mas eu resolvi fechar os olhos e confiar no coração de vocês dois. Porque quando o senhor sentava comigo na praça, eu não via um milionário fingindo ser pobre. Eu via um homem muito triste precisando de uma mãe."
As lágrimas de Cílio finalmente transbordaram e caíram livremente pelo seu rosto. Ele se abaixou e beijou a mão de Dona Maria, chorando como um menino que finalmente encontrou o caminho de casa após muitos anos perdido no escuro. O perdão absoluto e silencioso que ela havia oferecido durante todos aqueles meses era a prova final de um amor grandioso. Eu te abençoo, meu filho, e eu agradeço a Deus por ter colocado o seu coração no caminho da minha menina, murmurou a senhora, fechando os olhos com um sorriso de paz inabalável nos lábios ressecados. A verdade é sempre o melhor caminho para a paz da nossa consciência. Mais tarde naquele mesmo dia, após Dona Maria pegar no sono profundamente, Cílio convidou Ana para caminhar um pouco até a lanchonete do hospital. A jovem precisava esticar as pernas e respirar um ar diferente do ambiente médico. Eles desceram pelo elevador em silêncio, processando as emoções intensas daquela manhã curativa. Eles pegaram 2 cafés quentes e sentaram numa mesa isolada perto do jardim de inverno do prédio luxuoso. O céu lá fora estava limpo, com um sol brilhante que contrastava com os dias sombrios que ficaram para trás. Ana mexia o líquido escuro no copo de papelão, sentindo uma leveza espiritual indescritível. A sua mãe é a pessoa mais incrível que eu já conheci em toda a minha existência. Quebrou o silêncio Cílio, olhando para as próprias mãos, descansando sobre a mesa de fórmica clara. Ela me ensinou mais sobre compaixão em alguns meses do que os livros de negócios me ensinaram a vida toda. Ela sempre foi o meu farol na escuridão, respondeu Ana, com a voz embargada por um sorriso terno e apaixonado. Eu sinto muito ter duvidado da capacidade dela de entender as coisas. Ela foi muito mais esperta do que nós dois juntos. Muitas vezes nós subestimamos a sabedoria das pessoas mais velhas que nos cercam. Se você concorda que nossos pais e avós têm um instinto maravilhoso, deixe o seu curtir neste vídeo. Isso valoriza as nossas histórias e fortalece a nossa conexão com essas gerações tão importantes. O empresário levantou o olhar e fixou os seus olhos escuros e intensos diretamente no rosto jovem de Ana. Havia uma determinação palpável na postura dele, uma certeza que ele havia amadurecido durante aquelas horas angustiantes de espera na emergência. Ana, o susto que nós tomamos ontem mudou as minhas perspectivas sobre muitas coisas. Ele começou a falar, com a voz grave e aveludada, carregando uma sinceridade cortante. Eu percebi o quanto a vida é frágil e o quanto o tempo é valioso demais para ser gasto com medos e hesitações vazias. A cozinheira prendeu a respiração sem perceber. O coração dela bateu num ritmo acelerado, retumbando nos próprios ouvidos. O olhar de Cílio parecia ler a sua alma por completo, desvendando os desejos mais ocultos que ela guardava às 7 chaves. Eu vivi trancado naquela mansão gigantesca e gelada por muitos anos. Eu acumulei dinheiro, empresas e prestígio, mas o meu peito era um deserto completo. Ele confessou, estendendo a mão sobre a mesa e tocando os dedos trêmulos de Ana com extrema delicadeza. Foi preciso que você levasse um prato de comida escondido para me mostrar a fome verdadeira que eu sentia. A fome de ter uma família, de escutar risadas num domingo de tarde, de ter alguém por quem lutar todos os dias. Ana sentiu uma lágrima quente escorrer pela sua bochecha. Ela não recuou a mão. Pelo contrário, ela virou a palma e entrelaçou os seus dedos simples nos dedos bem cuidados do milionário solitário. O calor daquele contato físico transmitia todas as palavras que a voz teimava em não conseguir pronunciar no momento. Eu não quero mais você trabalhando na minha cozinha como uma simples funcionária, Ana. Cílio declarou com uma firmeza apaixonada e irredutível. Eu quero que você seja a dona daquela casa. Eu quero pagar a sua faculdade de enfermagem. Eu quero cuidar de Dona Maria como se fosse a minha própria mãe para o resto dos dias dela. A declaração arrebatadora tirou o ar dos pulmões da jovem mulher. Era um conto de fadas moderno e imprevisível escrito com as tintas da dor, do sacrifício e de um amor que nasceu nas situações mais improváveis. Cílio, as pessoas não vão entender a nossa história.
A diferença das nossas vidas é imensa aos olhos do mundo, ela murmurou, expondo os medos que ainda rondavam a sua mente cansada das lutas sociais e das desigualdades do cotidiano. O mundo e as pessoas não importam para mim, ele respondeu, apertando a mão dela com uma força tranquilizadora e protetora. A única coisa que importa é o que nós construímos juntos naqueles bancos de praça. Importa a paz que você me traz e o sorriso da sua mãe abençoando as nossas vidas. Você aceita caminhar do meu lado, Ana? A resposta de Ana não veio em forma de palavras imediatas. Ela apenas sorriu através das lágrimas, um sorriso aberto, luminoso e cheio de uma esperança infinita. Ela balançou a cabeça de forma afirmativa, aceitando finalmente a felicidade que batia à sua porta depois de tantas provações dolorosas. Os meses seguintes voaram num ritmo de transformações maravilhosas. Dona Maria não voltou mais para a casinha humilde e precária da periferia. Assim que recebeu alta médica, a senhora idosa foi instalada no quarto mais espaçoso e ensolarado do primeiro andar da grande mansão. O jardim de inverno tornou-se o novo recanto favorito dela. A casa, que antes era conhecida pelo silêncio opressivo e pela frieza do mármore, ganhou cores novas. O cheiro de bolo de fubá com erva doce passou a preencher os corredores luxuosos nas tardes de domingo. As risadas de Dona Maria ecoavam pelas salas enormes, expulsando qualquer resquício de solidão que pudesse ter restado nos cantos. Ana pendurou o uniforme impecável de cozinheira e mergulhou de cabeça nos livros de biologia e anatomia. Com o apoio incondicional de Cílio, ela iniciou o curso de enfermagem na melhor universidade da cidade. O sonho antigo, que antes parecia um luxo impossível, agora era a sua rotina dedicada e apaixonada. Cílio transformou-se num homem completamente diferente. As viagens longas de negócios foram reduzidas drasticamente. Ele aprendeu a delegar funções na empresa para poder voltar cedo para casa. O maior lucro do seu dia era sentar no sofá grande da sala, com a cabeça no colo de Ana e escutando as histórias repetidas e maravilhosas de Dona Maria. O amor deles nasceu de um ato de desespero e de um julgamento inicialmente equivocado. Mas a empatia soube construir pontes onde a vida havia erguido muros altíssimos. A coragem de uma filha e a vulnerabilidade de um homem poderoso provaram que as segundas chances existem para aqueles que escolhem enxergar a humanidade além das aparências. O verdadeiro tesouro daquela família não estava depositado em contas bancárias no exterior ou nas ações da Bolsa de Valores. A maior riqueza da vida deles estava no cheiro de uma refeição dividida com amor, no perdão sincero de uma mãe e na certeza de que a felicidade, muitas vezes, nos encontra nos lugares mais inesperados. Chegamos ao fim dessa história profunda e eu tenho uma pergunta muito especial para você que ficou comigo até o último segundo. Na sua caminhada de vida, qual foi o maior perdão que você já deu ou recebeu que mudou a sua forma de enxergar o mundo? Escreva a sua experiência aqui embaixo nos comentários. A sua resposta pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje para encontrar paz. Muito obrigado pela sua companhia de sempre e até a nossa próxima história narrada.